Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Vamos levar nosso pensamento a Deus em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. As oportunidades de crescimento que nos proporciona, a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, ao Mestre Jesus, a companhia, o aconselhamento, rogando que nos auxilie para que das leituras nós consigamos extrair novas visões, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde o coração dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, e hoje nós entramos no capítulo 8º, da emancipação da alma. É um capítulo desenvolvido em 8 tópicos, o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia e mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista e resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então, nesses 8 tópicos, Kardec grupou as questões relacionadas à emancipação da alma. Fenômenos que são comuns, o mais comum deles é o sono e os sonhos, a correlação. E, assim, a título de introdução, para a gente poder começar a leitura das questões, hoje nós vamos ver o sono e os sonhos. Então, vamos lembrar a questão 344, quando o Espírito dá a seguinte orientação. Ele diz assim: desde o instante da concepção, o Espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. Aqui eu estou chamando a atenção, gostaria de chamar a atenção para essa descrição do processo de ligação e, em especial, o laço fluídico. Então, quando a gente fala de encarnação, nós temos que entender que o espírito se liga ao corpo, ele não se mistura com o corpo, e ele se liga ao corpo por este laço fluídico. Nós vamos falar bastante disso, então essa ideia tem que estar bem viva no nosso entendimento. A respeito do sono e dos sonhos, é o fenômeno mais comum, é o fenômeno que alcança todos nós, porque todos nós dormimos, todos nós dormimos, sem exceção. Os outros fenômenos não afetam todos, mas o sono e os sonhos, é uma coisa que acontece a todos nós. Me desculpem. E eu gostaria de chamar a atenção por 2 aspectos. Primeiro, o sono é a oportunidade que se oferece ao espírito encarnado de manter uma relação com o plano espiritual. E o segundo aspecto é que, estando dormindo o corpo, o espírito, vamos dizer assim, exerce maiores faculdades do que quando ele está em vigília, o corpo está acordado. Então, a importância da gente entender o processo sono e sonho se deve basicamente a isso. É a oportunidade do espírito encarnado manter a ligação íntima, pessoal, direta com o plano espiritual, e é também uma oportunidade em que o espírito usufrui melhor das suas faculdades, estando dormindo, por incrível que pareça. Então vamos lá, vamos à questão. Número 400, a primeira, vamos lá.
O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? O nosso orientador responde assim: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Deixa eu ajeitar aqui. Ok. Então, efetivamente, o que o nosso orientador deixa claro é que a gente, vamos dizer assim, tolera, né, a fase encarnada, porque é uma fase cheia de restrições, de limitações, né? É óbvio que o espírito se sente melhor liberto, né? É isso que ele diz. É como se perguntasses a quem está encarcerado se ele gosta do cárcere, né? Mas, vamos dizer assim, é uma contingência, é uma obrigação, e a gente tem, e o espírito tem que cumprir essa obrigação. É uma fase de progresso, né? Uma fase de avançamento. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E aí o orientador responde assim: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, o corpo, então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Aqui eu chamo a atenção, são dois aspectos importantes. O primeiro é que o espírito jamais está inativo. Então, aqueles que acham que morrendo o corpo o espírito descansa, né, já tem um contraditório aqui. Morrendo o corpo, o espírito não mais descansa, se é que em algum momento ele descansou, né? A atividade do espírito é constante, né? É constante. A necessidade do sono é uma necessidade orgânica. Então o corpo precisa do sono para recuperar energias, o cérebro precisa para poder se reorganizar, né? Fixar as coisas importantes, desprezar as coisas vamos dizer, banais, né? Então é uma coisa essencialmente orgânica. O espírito em vigília ou durante o sono, ele permanece ativo. A segunda coisa importante é isso. Uma vez o corpo entrando no processo de recuperação de sono, ele entra no processo mecânico. Então, a presença do espírito ali, próximo, coladinho, juntinho, já não é necessária. Por conta disso, esses laços que unem o espírito ao corpo, eles ficam mais frouxos. Ele usa o termo: afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Ficam mais frouxos e isso dá vamos dizer, a autonomia, da possibilidade do espírito se afastar do corpo. Alguns descrevem, né, esse afastamento como um afastamento visível, o espírito lá longe, o corpo aqui, e um tênue fio luminoso que mantém a ligação. Ou seja, o espírito, ele diz aqui, o corpo não precisando de sua presença, entra num processo mecânico de recuperação, o espírito não precisa ficar ali dizendo o que vai acontecer, né? Ele pode se afastar. E nesse afastamento, né, alguns entendem que haveria, por exemplo, a possibilidade de se romper o laço. Não. Durante o sono, o espírito abandonar o corpo. Não. Esse laço se mantém. E o espírito, mesmo à distância, a muita distância, ele ainda tem a ligação e o controle do corpo, né? Então, a 401 é muito importante para nós. São dois conceitos importantes. O espírito não fica inativo, né?
E durante o sono acontece a emancipação, acontece a possibilidade da emancipação da alma, que ela consiga se afastar do corpo. Questão 402. Aí o Kardec pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Que fato, né, nos traz essa certeza de que o espírito está livre durante o sono? E aí o orientador responde assim: pelos sonhos. E aí ele faz uma longa resposta que eu vou ler na íntegra, depois eu volto pensando os detalhezinhos. Então ele diz assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredite você, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em uma outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro, ou no futuro. Pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Não sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Parcialmente. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos dos que em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem
que muitos têm que os amam e lhes querem bem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores concordam sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, aos de Jacob, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos nos de que vos lembrais. Do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. E aí tem uma notinha de rodapé, eu vou ler também. Os sonhos são um efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. Desculpe. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter.
A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Eu vou começar aqui pelo final, né? Porque aqui ele coloca, no penúltimo parágrafo, ele coloca uma ideia que cria uma certa, vamos dizer assim, uma certa confusão. O texto é muito longo, então ele cria uma certa confusão. Ele destaca 2 tipos de sonhos. Aqui no final ele chama a atenção para os sonhos premonitórios. Jacob é uma passagem do livro Gênesis. É uma passagem que está no capítulo 28, versículos 10 a 22. E lá Jacob sonha o contato com Deus, né, com o Senhor. Joana, a quem ele alude, certamente é Joana d'Arc, a menina guerreira francesa, né, que ouvia vozes desde os 13 anos e que teve o sonho, né, que ela deveria conduzir os exércitos franceses para retomar Orleans. Então, esses sonhos premonitórios são uma classe de sonhos. E nós temos a tendência de confundir os 2 tipos de sonhos. O sonho comum, que é o que nos ocorre todo santo dia, e os sonhos premonitórios, vamos chamar assim, né? Aqueles que dão ao indivíduo uma indicação de como proceder, vamos dizer, né? E uma lembrança clara desse sonho, com detalhes, que era o que aconteceu com Jacob, aconteceu com Joana d'Arc. E ele diz de outros profetas judeus e tal. Muito bem. A esses sonhos nós não vamos nos ater. Vamos nos ater ao nosso sonho comum, né? O sonho comum, né, é, por definição, e ele deu essa definição, né, uma lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono. Quando ele sai em excursão, nesses contatos, né, ele guarda lembranças. Muitos guardam lembranças, muitos não guardam lembranças, né? Existem pessoas que se lembram dos sonhos, tem pessoas que não se lembram dos sonhos. Mas todos, né, têm essa visão, porque todos transitam, todos os espíritos libertos, fecha aspas, né, pelo sono, transitam nos planos superiores, transitam nos planos inferiores, transitam, viajam, excursionam, trabalham, como ele diz, né? Quando a gente se lembra do sonho, é porque ele guarda relação com aquilo que nós conseguimos compreender, né? É quando ele guarda relação com vamos dizer assim, com a memória recente do espírito. Quando a gente não lembra do sonho, né, é porque ele não conseguiu ficar fixado. É isso que o Espírito diz para nós. Mais para frente ele explica esse fenômeno da não fixação, mas eu quero só enfatizar que a lembrança ou o não do sonho não indica que a gente não saiu transitando, visitando, excursionando, estudando ou trabalhando durante o sono, né? Este é vamos dizer assim, é o ponto focal, é o eixo do nosso estudo. Eu chamo a atenção também para uma colocação que ele faz. Ele diz assim: o sonho é, a miúde, uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então, o sonho lembrado, né, não necessariamente ele é entendido de imediato, porque ele pode não estar relacionado com o momento presente, com aquilo que nós estamos vivendo,
com o hoje. Ele pode estar relacionado com o futuro, vamos colocar assim, né? Uma coisa que vai acontecer ali adiante, ou em outra oportunidade, como queiram, né? Ou que vai acontecer inclusive em outra existência. Porque, veja, é o espírito, ele, espírito liberto, que está transitando. Então, os contatos dizem respeito ao espírito, que não é exatamente aquilo que nós somos aqui. Ele é muito mais. Então, muitas vezes, o sonho não é entendido porque ele diz respeito a outros aspectos, né, da vida do espírito e não deste momento presente, dessa existência presente. Ele diz também uma coisa muito interessante, ele diz assim: durante o sono, as pessoas podem ir para o plano superior, fazer tarefas relevantes, estudar, receber aconselhamento, orientação, ou pode se desvirtuar e ir para um plano inferior, para um meio, melhor dizendo, para um meio inferior, né? Um meio superior em moralidade, um meio inferior em moralidade. Ele diz: tiveram sonos inteligentes aqueles que buscaram esse meio superior em moralidade, né? E isso resulta em, por exemplo, facilidade de desligamento no ato da morte, em passar mais rapidamente pela perturbação pós-morte, né? Porque ele teve contatos, ele teve experiências, ele teve orientações que facilitam, essa transição de volta para o plano espiritual. Aqueles outros, né, que empregam mal o sono, né, e buscam paixões inferiores, que buscam prazeres, vamos dizer assim, não tão recomendáveis, né, moralmente não recomendáveis, né, ele se liga pelo coração a criaturas, né, de nível igual ao seu ou inferior ao seu, né? Normalmente essas experiências, né, elas resultam numa impressão ruim, né? Às vezes a gente acorda e tem a impressão ruim do sono, né? De ter estado num lugar ruim, de uma coisa constrangedora, abafante, né? A gente chama isso de pesadelo, né? Então, essas experiências, essas reminiscências, essas lembranças, né, guardam relação com essas experiências, vamos dizer assim, de lugares tenebrosos, ruins, né, de fluidos angustiantes, né? Aqui a gente tem que fazer um parênteses. Quando a gente fala de preparar-se para o sono, e muitas vezes a gente fala que a gente deve se preparar para o sono, a gente está falando exatamente dessa orientação que a gente tem que dar para o período que a gente vai vivenciar, porque o corpo vai repousar, mas o espírito vai transitar. Em que direção o espírito seguirá? Se os pensamentos são elevados, né, leituras edificantes, música calmante, bons sentimentos, desculpem, certamente o espírito vai buscar um ambiente mais elevado, né? Se permanece ligado nos horrores do dia, né, nas raivas que passou, né, ou mesmo nas sensações que busca, né, vai buscar um plano moralmente inferior, ou um ambiente, melhor dizendo, um ambiente moralmente inferior. Então, essa preparação para o sono define para que lado que nós vamos, para que lado que o espírito vai navegar, né? Aqui, nessa explicação, a gente consegue extrair
a importância que é o direcionamento do pensamento na hora do sono, né? Mais à frente, e eu gostaria de chamar a atenção também, né? Ele diz assim: acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. É nessa oportunidade, nesse contato, obviamente você estaria num ambiente de moralidade inferior, que os espíritos, hoje eu estou atacado, que os espíritos inferiores se insinuam, né? Tentando de alguma maneira deixar as impressões conosco como uma forma de manter a ligação mental com eles. Então é através do sonho, aquele sonho, por exemplo, pesadelo que eu citei, né, que você fica lembrando o dia inteiro, né, que você se mantém em ligação com o nosso irmão espiritual que deseja, né, essa ligação. Os maus espíritos buscam esse tipo de ligação. Então, a importância da preparação para o sono é nesse sentido. Ele dita para que direção nós vamos e, obviamente, que lembranças nós teremos, né? Ou não. Quando a gente não tem a lembrança, né, não significa, eu disse, que nós não tenhamos trabalhado. Significa que a gente não guarda essa lembrança porque ela não tem relação com aquilo que nós vivemos hoje, com aquilo que nós conseguimos entender. O cérebro consegue entender, né? Não significa em absoluto que a gente ficou inerte e não fez nada naquela noite, tá? Não é motivo de preocupação. Muita gente se preocupa com isso, né? A gente tem que se preocupar muito mais com os sonhos que nos trazem impressões dolorosas. Esses realmente indicam que nós não direcionamos bem o nosso pensamento na hora de dormir, tá? Aqui, por fim, né, ele fala das incoerências, aqueles sonhos que a gente parecem truncados, uma coisa não liga com a outra, não tem nexo, né? E ele dá uma explicação, ele diz, olha, muitas vezes, né, ficam lacunas, tem coisas que a gente não se lembra, né? E essas lacunas fazem com que esse sonho pareça uma coisa desconexa. Pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Responde o nosso orientador. Em o que chamas sono, só há repouso do corpo, visto que o espírito está em constante atividade. Recobra durante o sono um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque ao espírito, não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. E aqui vai a explicação, né? O corpo funcionando como uma resistência, como vamos dizer assim, uma filtragem que elimina a lembrança ou reduz a lembrança que se tem do momento vivido, que seria o sonho. Questão 404. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? E o orientador responde assim: os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores de Buenadicha. Buenadicha, leitores de sorte. Pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros, os sonhos são verdadeiros, no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam
com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou os espíritos de tais pessoas a se comunicarem com os entes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? E aqui o reforço da ideia, né? O significado do sonho é perfeito para o espírito, que tem uma amplitude maior de faculdades, de lembranças, e um pouco menor para ele encarnado, restrito pelo cérebro, pelas lembranças imediatas, né? Pelo esquecimento do passado. Então, muitas vezes a gente vive experiências em sono que a gente não consegue ou entender ou lembrar porque elas não guardam relação com o que passa na vida corporal. É a explicação da 404. 405. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isto? O orientador responde assim: pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. São as impressões do dia a dia, né, que, se a gente não conseguir interromper, comprometem vamos dizer assim, a percepção do que nós lembramos do sono. Então, o que ele diz assim, olha, aquilo que te afeta diretamente te deixa, né? Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Parece que tudo passa a girar em torno daquela ideia. E essa oportunidade do sono, a lembrança, o sonho, né, pode ficar contaminado com esse temor ou com essa apreensão. Mas ele diz, olha, aquilo que não se confirma, né, pode ser uma contaminação ou pode ser que a informação fosse, ou a vivência, ou a experiência fosse para o espírito, que vai além dessa encarnação. O espírito liberto, emancipado, ele retoma as suas faculdades, as suas possibilidades. A gente não pode se esquecer disso. Então, não guarda relação com o momento presente, interessa ao espírito na sua, vamos chamar assim, inteireza, na sua integralidade, né? Ou é uma contaminação, uma preocupação do momento presente que interfere na lembrança daquela vivência que nós tivemos durante o sono.
Questão 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? E aí o orientador dá uma resposta bem lacônica, né? Ele diz assim: de que absolutamente não cogitam, dizes? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu. Como o teu os vai visitar? Sem que saibas sempre o que ou em que eles pensam. Demais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Mas fulano fazia tal coisa, isso ele não seria capaz de fazer. Essa é a pergunta. Eu vi isso em sonho e isso não seria possível. Não é a minha imaginação. Ele diz, olha, espíritos libertos vão se ver tal qual são. Né? Ele vem te visitar e você o vai visitar. Né? Você não sabe o que vai no espírito, o que ele é na íntegra. Né? Você não sabe o que vai além do presente momento reencarnatório para ele, nem para você. A lembrança é restrita. Então, não entra nessa vertente, né? Não entenda assim. O que você está vendo pode ser a expressão real daquela pessoa. Pode. Né? Pode ser a expressão real daquela pessoa. Ou pode, como ele diz, ser uma projeção, né, daquilo que você viu, se deu contigo em outras existências, em outras oportunidades. Né? 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E o orientador responde, não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho, vejamos, estando apenas meio dormindo ou em simples modorra. Então, não é necessário que você esteja em sono profundo, né, para que o espírito se desprenda e tenha essa experiência de abertura de suas faculdades, outras percepções. Né? Qualquer lapso de tempo em que o corpo afrouxe, né, ou perca um pouco da força vital, prostre, como ele diz, né, fique prostrado, né, é suficiente para o espírito se libertar. 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Então seria a percepção da nossa audição, né, do espírito, né, e não a audição do ouvido. 409. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Efeito de visão ou de imaginação?
O orientador responde: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então, as visões a visão e a audição própria do espírito, a percepção própria do espírito, né, capta, né, as imagens, capta os sons, né, do plano espiritual, assim que o corpo começa a prostrar. Né? 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Kardec desdobra a pergunta e questiona: de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, pelos esquecer, não os podemos aproveitar? O orientador responde: essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Muitas vezes a gente tem a sensação de já ter vivido aquela situação, não é? Mas isso me parece familiar. Né? Aqui se enquadra, né, essa experiência de ter tomado contato com essa questão, com essa circunstância e com a solução que você tem na ponta da língua, né, lá atrás, em outra oportunidade, numa dessas excursões do sono. Né? É aquela sensação de que a gente já tinha passado por isso. Isso aqui é o que ele chama de intuição ou inspiração de momento. Né? Vem a situação se apresenta, opa, é assim que eu vou resolver. E fica aquela sensação de que você já sabia, já tinha visto isso antes. Né? 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? O orientador responde: acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Então é possível, né? Não é uma coisa, acontece, né? Não vamos dizer assim que é regra geral, mas acontece. E por fim a 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo qual um balão cativo ao poste. Assim, como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Aquela ligação que não se desfaz, né, transfere, vamos dizer assim, né, o esforço que o espírito fez para o corpo. Então, muitas vezes a gente acorda com a sensação de que não dormiu. É o cansaço ao despertar. Né? Isso, né, é um indício seguro, né, de que os trabalhos, aquilo que foi desenvolvido durante o sono, né, foi muito intenso e acabou
comprometendo o corpo. Ele diz, é como se fosse um balão, né, preso num poste. Se o balão balança, 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 ele acaba aluindo o poste, né? Assim o espírito, né, lá longe, como se fosse um balão, o laço fluídico atacando o corpo, né, ou atando ao corpo, né? Existe a transferência e, obviamente, o corpo sofre com a consequência do esforço do espírito. Bom, nós estouramos o prazo, né, mas vamos deixando assim. Os sonhos não são indicativos seguros para a gente direcionar o nosso dia a dia. São lembranças das excursões, dos contatos, das vivências que nós tivemos enquanto o corpo descansava. Espírito liberto, né, teve experiências durante aquela noite. É assim que nós temos que entender. Muitas vezes, né, informações são relevantes para o presente. Muitas vezes as informações são relevantes para o espírito em vida eterna, não para o presente, mas para o futuro, do espírito. Pode inclusive ultrapassar a presente encarnação. Então é dessa maneira que nós temos que observar a lembrança que nós temos dessas experiências. Aquele conceito, eu sonhei com uma cobra, vou jogar aqui, né? Que muita gente transfere para as coisas do dia a dia, né? O jogo do bicho para as coisas do dia a dia, não procede, né? Não são indicativos seguros de que aquela informação se destine ao momento presente, né? Ela pode se destinar a outra oportunidade, está vinculada a uma outra coisa. Tá? É importante para a gente poder também não perder tempo, né, com essas coisas. Aquilo que foi importante para o momento presente nos voltará na hora oportuna como uma intuição, né? É aquela situação que nós identificamos. Isso eu sei resolver. Eu acho que é assim. Então, não percam muito tempo. Entendam o fenômeno, né? Ele é comum, ele é corriqueiro, e não se prendam nele como um guia do que você deva fazer aqui e acolá. Tá? O que é importante, você terá na sua lembrança para usar no momento oportuno. Vamos encerrando a nossa leitura da noite de hoje, agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos estudando, ao Mestre Jesus e aos bons espíritos pela iluminação e a companhia, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando, não é? Nos iluminando para que a gente tenha segurança na caminhada e nos fortalecendo a vontade para que a gente, enfim, haja conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.